Olá, eu sou o Dr. José Bento. E eu sou o Fernando Rocha. E hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo deveria saber decor. São os métodos contraceptivos. Isso, informação importante para o casal. A gente vai falar sobre pílulas anticoncepcionais, a gente vai falar sobre DIU, a gente vai falar sobre a mistura do DIU com o anticoncepcional, né, doutor? É isso mesmo. E é agora, hein? No Tudo Bem. Muito bem, estamos aqui, Doc. Antes de tudo, eu gostaria de falar do lugar onde a gente está. Cenário maravilhoso, essa casa que faz parte da paisagem de São Paulo. Essa casa é espetacular. E quando nós viemos para cá, a proprietária falou assim, tudo bem, vocês vão fazer uma clínica médica lá, não tem problema nenhum. Meu marido é médico, urologista, já falecido. E ela falou assim, só que vocês não podem mexer na estrutura da casa. Então a gente cuida dessa casa como se fosse realmente nossa. A gente tem uns vitrais maravilhosos. O ano passado nós fizemos toda a reforma desses vitrais, foi muito bonito. Ela ficou muito emocionada, uma senhora. Ao longo do programa, dessa temporada, desse mês inteiro, vocês vão perceber como é linda essa casa. Vários quadros vão ser gravados aqui em vários ambientes da casa. Né, é a unidade Viver e Santos. Viver e Santos. Viver e Santos quer dizer viver com saúde. Muito bem, que é uma das nossas grandes metas, né, doutor? Exatamente. E hoje a gente Por fala... isso que nós vamos falar sobre métodos contraceptivos. Estamos aqui com a doutora Vanessa Guerra e você sabe que é uma guerra você escolher um método contraceptivo para uma paciente, né? Exatamente. Cada um tem uma dinâmica. Né? Eu acho que não existe nada que teve uma revolução tão grande na vida da mulher quanto a descoberta desses métodos contraceptivos. É uma liberdade. Mas, doutora, bem-vinda. Muito obrigada, queria agradecer pelo convite. Muito obrigada, José Bento. Muito obrigada. Doutora Vanessa trabalha com a gente lá na unidade da Cidade Jardim. E a gente pode começar, então, o nosso programa, né? Chega de papo furado, vamos lá. A gente começa um pouco também falando sobre a revolução, o doutor Zé Bento disse, né? Talvez a história da humanidade possa ser contada antes e depois do uso dos métodos anticoncepcionais, e o marco de tudo isso é também a pílula, né, doutora? Sim, a pílula, na verdade, ela veio para revolucionar a vida da mulher, né? Eu acho que para trazer um pouco mais de conforto também, porque a pílula ela não é usada somente para evitar gravidez. Ela é usada hoje em dia, inclusive para atletas que não querem sangrar, e hoje em dia a gente tem diversas pílulas no mercado. A gente tem diversas doses, a gente tem muita coisa bacana no mercado para a gente optar o que é melhor para aquela mulher. Não é uma regra, não é uma receita de bolo. Cada mulher vai ter um método específico para ela e que ela se adeque melhor para que ela possa usufruí-lo da melhor forma, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço, quando você falou das atletas que param de sangrar. Então, a mulher não precisa sangrar todo mês? Não. Ela pode tomar continuamente a pílula? Pode, inclusive a pílula, quando as mulheres fazem a pausa, o que elas têm não é menstruação. É um escape por conta da pausa da pílula. Então, a pílula tomada diariamente, ela vai ter um benefício super bom, porque isso é contínuo e eu não tenho aquela oscilação hormonal, inclusive da TPM. E aí o que acontece? Se a mulher faz o uso contínuo, a gente evita isso e a gente tem uma melhora desse padrão de sangramento, inclusive para pacientes que têm anemia. É isso aí. Tem uma história interessante. Quem descobriu a pílula, um dos médicos que descobriu a pílula era um professor de Harvard, chamado John Rock. Esse John Rock, ele era muito católico. Então, ele inventou a pílula, ele falou assim, poxa, mas é um método muito artificial, a igreja não vai aceitar isso como um método natural. Então, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar na cartela 21 comprimidos, para durante 7, nesses 7 dias de intervalo vai vir esse escape, que não é menstruação, é escape, e aí a igreja vai falar assim, puxa vida, olha que interessante, é um método natural mesmo, já toma um comprimidinho. E aí, lógico, a igreja não engoliu essa história do John Rock, ele acabou sendo expulso de Harvard,
e por causa dessa história, e ficou muito decepcionado, uma pena, porque ele era um gênio, era um ginecologista, e hoje as mulheres no mundo inteiro tomam 21 comprimidos para assédio por causa do John Rock. Mas descobriu-se recentemente que nós não precisamos sangrar todo mês. A mulher não precisa sangrar. Ela pode tomar continuamente. Só vai ter benefício. Menos anemia, menos TPM, como a doutora Vanessa falou, menos enxaqueca. Acne. E o John Rock, ele ficaria satisfeitíssimo ou deve estar satisfeito lá no Com céu? a evolução de tudo, né? Isso, não? Sim. Hoje temos a injeção, temos os implantes também. Implantes. Essa evolução, inclusive, ela ainda não parou, né? A gente não sabe onde é que isso vai chegar ainda, né? E é interessante, a gente vai descobrindo cada vez mais os benefícios de alguns métodos contraceptivos. Nós vamos falar no próximo bloco, por exemplo, sobre o SIU, Sistema Intrauterino. É o DIU medicado. Agora, pílula anticoncepcional também não é polivitamínico, não é todo mundo que pode tomar, né? Por isso que é importante, sempre é importante você procurar um médico, você ir ao médico antes de iniciar a tomada de pílula. Não vai pegar a pílula da sua vizinha, da sua prima, da sua mãe. Não é assim que você deve proceder. Você tem que ir no médico, porque existem algumas contraindicações, né, Vanessa? Sim, obesidade, hipertensão, diabetes, a idade, se está amamentando ou não, porque existem alguns tipos de pílula. As pílulas combinadas, que têm estrogênio e progesterona, e os progestágenos isolados. Tem alguma diferença entre o uso da pílula como aquela injeção que é mensal, ou então o implante? Isso também é indicado para cada tipo de paciente, doutores? Boa pergunta. Na verdade, cada paciente tem um tipo específico de método contraceptivo que vai se adequar. Não é ela que vai escolher. Também. Ela tem A prerrogativa. Ela consegue, porque tem paciente que não consegue tomar pílula todo dia. O problema do método... Por que não consegue? Porque ela esquece. Tem uma pesquisa americana que mostra que nos Estados Unidos, mais de 50% das mulheres esquecem pelo menos um comprimido da na cartela. cartela. Isso mesmo. 50%. É Isso as americanas, que são muito mais disciplinadas. Metódicas, metódicas. exatamente. Mas a brasileira, com os afazeres Aqui do dia a bem dia. difícil. É bem muito difícil. complicado. Por isso que existem esses outros métodos. O mais importante da gente frisar, Vanessa, você concorda comigo, quando você está diante de uma paciente que quer fazer um método contraceptivo, você tem um leque de opções que o médico, junto com a paciente, e melhor ainda, junto com o seu parceiro, o ideal parceiro, participar dessa conversa, Sim, e aí sempre. vocês conseguem, então, saber qual que é o melhor método. E depende também da idade da paciente, da fase da paciente. Por exemplo, uma menina de 16 anos de idade, você vai oferecer alguns métodos contraceptivos muito mais seguros do que aquela mulher que tem 39. É diferente, lógico. A mulher As com 39 doses tem uma são disciplina. diferentes, As doses são É diferentes. uma escolha em conjunto, né? A Exatamente. gente vai falar muito sobre essas questões nesse programa, mas agora está na hora do nosso quadro, doutor. Vamos falar sobre... Que exame é esse? Vamos tentar falar. entender? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre um exame super importante de fazer após a inserção do DIU, que é o ultrassom transvaginal. Em torno de 30 dias pós inserção do DIU, a gente faz um ultrassom transvaginal para poder observar se ele está no lugar correto. É importante porque o DIU de cobre, ele tem que estar bem localizado dentro do útero. Ele não pode estar atingindo o colo do útero para ele funcionar direito. Já o DIU Mirena, ele não precisa estar perfeitamente colocado dentro do útero. Ele pode estar um pouco mais rebaixado, que ele ainda vai funcionar. Tem algumas mulheres que podem expulsar o DIU depois da colocação, porque quando a gente coloca, o útero ele pode contrair e fazer com que esse DIU saia do lugar. Por isso que é tão importante a gente fazer esse exame para poder ver que ele está no lugar certo, que ele vai funcionar e você poder ficar tranquila depois.
Saúde! Estamos de volta, né, doutor? Estamos de volta aqui com a doutora Vanessa. Mas tem um alerta importante, estamos falando sobre métodos anticoncepcionais. Queria, antes da gente passar agora para o DIU e outras barreiras físicas, falar, só complementar uma informação com relação à pílula que a gente falou no bloco anterior. Cigarro e pílula. Não combinam. Cigarro e estrogênio não combinam de forma. O que pode acontecer? Trombose, AVC e várias outras coisas. É como se o cigarro ganhasse uma potência. Na verdade, o cigarro não é bom para nada. Vamos falar que relacionado à saúde não combina, né? Mas quando a gente se fala de uma medicação que a gente está usando, que é o estrogênio, não dá. Tem algumas coisas, a gente fala muito do cigarro, realmente é importante, mas tem algumas coisas que pílula não combina. Primeiro, sedentarismo. Obesidade. Não combina. Diabetes. O cigarro, diabetes. Hipertensão e idade. Acima dos 35 anos de idade, não aumenta, é bacana. Não é legal. Existem outros métodos. Por isso, mais uma vez, quem vai decidir sempre é a paciente junto com o seu médico. E a gente segue, então, falando de outros. Agora vamos falar dos métodos físicos. O famoso DIU, né? De longa duração. São métodos de longa duração. São os LARs que a gente fala. O DIU não seria só uma barreira física, que agora tem o DIU já com medicado. O medicado. Sim. A gente tem o sistema intrauterino que se fala hoje, né? Que é o CIU hormonal. E a gente tem 2 tipos dele, que é o de baixa dose hormonal e um outro com uma dose intermediária, que daí seria o Calina e o Mirena. E temos os outros DIUs, que daí seria o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata. Vamos falando. Cada um tem um benefício e uma indicação. Gosto muito do DIU hormonal para pacientes que têm um sangramento já um pouco maior e o hormonal de baixa dose para aquelas pacientes em idade reprodutiva, mas que a gente não quer tanto hormônio. Já o Mirena a gente usa para aquelas pacientes que têm um sangramento uterino anormal, que é o famoso SUA que a gente fala hoje, que mudou o termo, e a gente consegue endometriose, que a gente consegue ter um bom benefício com Mirena. Já o outro, que temos o DIU de cobre e o de cobre com prata, aquelas pacientes que não querem o hormônio ou que não podem usá-lo por algum tipo de alteração, né? Então a gente prefere, eu gosto mais do de cobre com prata, porque diminui um pouquinho o fluxo e a cólica, e é uma das coisas que as pacientes acabam pedindo para que isso aconteça. Então, a gente tem vários tipos para vários perfis de paciente que eu acho que dá para atender todo mundo, sabe? E é um método seguro. Muito seguro. E tem uma historinha bem interessante, tudo tem historinha, né? Mas o DIU medicado, tem história, quem descobriu foram 2 médicos finlandeses. 2 médicos finlandeses, e eles ficavam muito incomodados, ginecologistas, ficavam muito incomodados com o aumento do fluxo das pacientes que usavam o DIU de cobre, ou o DIU que não tinha cobre. Naquele tempo, às vezes, só tinha um plásticozinho. E eles ficaram muito incomodados com isso, falaram assim, poxa, mas se a gente colocasse uma progesterona em vez de cobre? Vamos tentar. E aí eles desenvolveram, então, esse DIU medicado hormonal. E deu certo. Os pacientes começaram a sangrar menos. Tinham uma taxa de sucesso, às vezes até melhor daquele de cobre. Falei assim, então vamos começar a comercializar isso aí. Foram a Sharing e falaram assim, olha, nós temos aqui um método contraceptivo muito interessante e a gente quer difundir isso para a Europa inteira. Vocês têm capacidade de difundir e tal. Depois de 2 anos, a Sharing chamou eles e falou assim, olha, nós queremos comprar esse produto. Queremos comprar, oferecer uma fortuna. Hoje eles ficam velejando pelo mundo inteiro, né? Finlandês, imagina. Não tem filhos, claro, né? Porque desenvolveram um bom método contraceptivo. Exatamente. E aí, foi um sucesso. O que se descobriu desse método contraceptivo com progesterona é que, além de ser um bom método contraceptivo, ele evita a endometriose, faz tratamento de endometriose. Ele faz tratamento de mioma intrauterino. São todas as doenças estrogênio dependentes. Como tem uma progesterona, o que é a progesterona? É um antiestrógeno natural.
Então, se você coloca um anti-estrógeno natural, pequenas doses e agindo localmente, você acaba com o problema, sem efeitos colaterais, por exemplo, da pílula anticoncepcional. Então, foi um método de sucesso hoje. Fantástico. É um dos que mais... Sou suspeita, eu adoro o DIU. A colocação é diferente do DIU convencional para o Não. DIU medicado? É a mesma, o mesmo A mesma. procedimento? Pode ser colocado tanto em consultório quanto no centro cirúrgico, com anestesia, mas para os pacientes que querem ir no consultório, a gente pode fazer uma anestesia local e é super tranquilo. 20 minutinhos a gente já consegue inserir o DIU. 100%. Tem algum método? Tem. Abstinência. O suco Esse é de 100%. laranja. O suco de laranja. Abstinência. Você pode perguntar assim, mas toma o suco de laranja antes ou depois? Você, ao invés de... Ao invés desse. Ao Esse é o invés método do Dr. José Bento. Esse sim, 100%. Esse é infalível. Eu estou falando do 100% porque é importante a gente falar. Elas perguntam. Nenhum é 100%. Não. E acontecem momentos que fica difícil, quando tem uma gravidez, o uso do DIU. Aí ele tem que ser retirado. Depende da localização. Dependendo da sua localização, ele vai ser retirado. Dependendo de onde está, não. Não? Não. Por exemplo, você tem o útero, o saco gestacional está localizado dentro do útero, o saco gestacional é a casinha do nenê, está iniciando a gravidez. E o DIU está no fundo do útero. Se você Então, puxa... Tem o saco gestacional junto. Agora, se ele estiver localizado perto Pra do colo, baixo, para baixo, daí e o dá saco pra gestacional tirar. em cima, você consegue tirar. E Mas aí, quando tudo nasce bem. o bebê? Nasce o bebê... Segurando o DIU. Não existe. Meu amigão! Ficamos amigos. Firme e forte, não é. Não, ele não invade Não tem como. o ambiente onde... Não é comum isso acontecer, pelo menos. Não é comum. E um outro método de longa duração, que é o método mais eficaz atualmente, é o Implanon. Também é um implante colocado nessa região do braço e a taxa de falha dele é 0,3%. Esse é o Então mais é o eficaz. mais seguro atualmente, Como é que ele só funciona? uma Ele progesterona. distribui É liberado como se fosse o DIU, todo dia um pouquinho, e aí a gente fica com aquele método que é excelente, inclusive para TPM. É um método único que bloqueia a TPM. Então, para aquelas pacientes que não têm sucesso com outros métodos e que tem uma TPM importante, porque existe isso e às vezes tem que ser tratado. Inclusive, o método de escolha é o Implanon. E parece um palito de fósforo, É né? E a um base flaconetezinho, né? progesterona. Que a gente usa. Muito e bom. dura 3 anos. Muito interessante isso. Né? A gente vai fazer um rápido intervalo, porque está na hora de um quadro também que eu gosto muito. Na verdade, a gente gosta de todos, né, doutor? Mas eu esse é o gosto Mitos e Verdades. Mitos e verdades. Quando a gente está falando de métodos contraceptivos, aí mitos e verdades aparecem a rodo e a gente vai ver um deles agora. Vamos lá. Mulheres de qualquer idade podem fazer a laqueadura? Isso é mito. A laqueadura é um método definitivo para contracepção. Nesse método, a gente pega as duas trompas, que é o que liga os ovários no útero, e a gente corta essas duas trompas, tirando um pedaço delas, e com isso o óvulo não vai conseguir chegar no útero para ele ser fertilizado. Então essa cirurgia é uma cirurgia definitiva. E por isso existem algumas leis para a mulher poder fazer essa cirurgia. E uma delas é a idade mínima para fazer a laqueadura, que é de 21 anos agora. Era de 25, agora a lei mudou para 21 anos. Mas é importante a gente ressaltar que, como é um método definitivo, a pessoa tem que estar muito certa dele para poder optar por ele. Existem vários outros métodos que a gente consegue reverter e a laqueadura não é um deles. Então, quando optar por fazer essa cirurgia, a mulher tem que ter certeza de que ela não vai querer mais ter filhos. Muito bem, seguimos aqui o programa hoje inteiro com a doutora Vanessa Guerra, ginecologista da Clínica Cidade Jardim, né, doutora? Sim. Está aqui conosco, estamos falando sobre métodos contraceptivos.
femininos, principalmente, e agora masculinos nessa etapa do programa, doutor. É incrível isso, né? Como existem métodos contraceptivos só para mulher, como se o problema fosse só da mulher. Eu acho revoltante. Você acha que ainda vai existir uma pílula masculina, por exemplo? Sim, estava até em estudo, né? Tava, mas... não andou muito, mas tinha uma pílula em estudo. Mas o homem é muito... Indisciplinado para isso. Não. E o homem, não sei se vai ter tanta aderência. Lateral, começa a ter dor no dedão, ele vai falar, a pílula. Não sei se vai ter tanta aderência. É muito difícil. A mulher, para isso... Com mas todo o problema de esquecimento, ela tem uma disciplina maior. Camisinha, né? Exige também uma disciplina. Principalmente em casais que já estão há muito tempo, que têm uma intimidade, que vão usar a camisinha por questões contraceptivas, né? Isso determina uma disciplina muito grande ao casal. Agora, isso que eu ia falar também, que é muito importante a gente frisar, que nenhum método contraceptivo desses que nós já falamos, sobre o fluido, o medicado, a pílula anticoncepcional, nenhum evita as doenças sexualmente transmissíveis. O único que evita é a camisinha. E olha, tem alguns métodos contraceptivos, tem algumas doenças sexualmente transmissíveis que também a camisinha não pega. Por exemplo, o HPV. A gente fez um programa sobre o HPV. Você que está acompanhando a gente aí, veja aí na playlist, tem lá um programa inteiro sobre isso. HPV, uma prevenção é a vacina, né? Exatamente. Mas a camisinha não previne o HPV. Totalmente não. Totalmente é verdade. Inclusive, a gente tem percebido estatística isso. O aumento no número de casos de sífilis por falta de uso de preservativo nesse ano cresceu assustadoramente. Olha que loucura. As pacientes, os jovens hoje em dia, eles não estão querendo usar mais preservativo e por várias vezes eu mesma já ouvi: HIV não tem problema, HIV hoje em dia é tratável de jovens. Então a gente precisa, eu acho que isso faz parte da gente médico, sabe? Que a gente consiga conversar com essas pacientes, que a gente tenha o acesso e que a gente consiga conversar sobre todos esses métodos que tem hoje em dia, que na verdade o preservativo é essencial. Preciso falar abertamente sobre isso, aumento inclusive de doenças ligadas ao sexo oral, né? Sim, na região orofaringe. Isso aí, o HPV também vem, né, dessa questão, aí não tem camisinha para isso. Né? Exatamente. Não, e eu acho que o que a Vanessa colocou é responsabilidade muito do médico. Então, chega adolescente, principalmente lá no consultório, eu falo assim: e você tá namorando? Ah, tô. E ele é legal? Ah, é legal. Nossa, ótimo. Ele é bonito, lindo, isso aqui. Tá escrito aqui se ele tem alguma doença? Você já viu alguém que tá escrito: tô resfriado, tô com sífilis, tô com HIV? Ela olha com aquela cara. Exatamente isso. Fala assim, não está escrito. A primeira coisa, eu acho que é a gente tentar deixá-las da forma mais confortável possível, porque daí é uma forma de confiança. O adolescente precisa disso, né? Ele chega e ele fala: eu não sei nem por que eu tô aqui. A primeira frase: não sei nem por que eu tô aqui, eu acho que eu nem preciso estar aqui, eu não quero engravidar. É essa a resposta. E aí você vai fazendo um bate-papo mesmo, a consulta vira um bate-papo, sabe? E aí na segunda consulta, às vezes a paciente já chega, tipo: mãe, não precisa nem entrar, tá tudo bem, eu já vou conversar. E é a hora que a gente tem para poder esclarecer, sabe? Porque a mãe, a maioria das vezes, ela tem um pouco de dificuldade de abordar esse assunto por conta de vergonha. Também com a filha, não saber como fazer, não sabe como falar isso. E já cheguei várias vezes em consultório e a mãe falou assim: doutora, eu preciso que você fale isso, porque eu não sei como falar. É isso mesmo. Então é nossa função. E essa sabe? jovem vai se transformar numa adulta com essas questões, de certa forma, mal resolvidas, inevitavelmente. Né? Agora, vamos falar sobre o diafragma. O diafragma é um método contraceptivo tão eficaz. É antigão, isso aí é vintage, não, doutor? É vintage. É vintage. Eu era menino, escutava falar, mas diafragma. Aí tá vendo? Não usam, né? Não usam mais. E por que você acha que não usam? Você acha que é culpa do médico, ele ensina? Ou elas têm aversão? Eu acho que elas têm uma certa aversão ainda, um certo preconceito, sabe? E hoje em dia a camisinha é tão mais prática. A camisinha feminina? Porque você acha em qualquer lugar. Você está falando da camisinha feminina? Você acha em qualquer lugar. Então, para elas é muito mais fácil, sabe?
E aí acabou que ficou no esquecimento o espermicida, que às vezes tinha uma certa alergia nas pacientes também. Algumas tinham esse processo inflamatório ali na região de vulva, então acabava não querendo usar. O diafragma acho que foi pelo mesmo caminho. A pílula do dia seguinte entra de alguma forma nesse bojo, nesse escopo do que a gente está falando aqui? A contracepção de emergência. Aí é um outro método, é contracepção de emergência. É uma dose de progesterona um pouco maior, dá uma bagunçada, inclusive no ciclo. Imagino. Porque a dose de hormônio é um pouco maior, ela não é recomendada em Dê ser uma feita recomendação todas as vezes. para uma paciente que chega e fala que praticou sexo sem segurança e está em dúvida sobre a questão do momento ali, de fertilidade. Seria recomendado nesse caso? Na verdade, a pílula do dia seguinte, ela é usada para aquelas pacientes que tiveram relação em período de ovulação desprotegido. Não que necessariamente a gente vá tratar as possíveis doenças que essa paciente vai vir a ter porque não tinha contato com o parceiro. Isso são coisas diferentes, tá? Agora, se ela tinha o medo de engravidar, a pílula, essa é eficaz, desde que tomada num período de horas adequado, que é até 72 horas que se fala, Quanto né? mais rápido, melhor. Isso. Sim. A eficácia é diretamente proporcional à antecedência que se toma. Então, a gente tem que ficar bem alerta com isso, que não é para ser usado Na sua vivência de consultório, de doutor, rotina. o senhor percebe o uso da camisinha feminina de forma mais frequente sim. hoje? Sim. As mulheres Agora, compram e usam. eu acho que são duas coisas importantíssimas a gente frisar na contracepção de emergência. Primeiro, precisa conhecer, precisa saber que existe. Então, ótimo. É uma carta na manga. Poxa, isso pode acontecer. Você saiu, não estava segura e teve relação. Isso pode acontecer com qualquer um. Muito bem. Você saber que existe e procurar um médico o mais rápido possível para tomar. E a segunda coisa, não é método contraceptivo de rotina. Não pode chegar e começar a tomar a pílula no dia seguinte toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Toda semana não dá. Vai, sai no sábado, sai no domingo e na segunda-feira toma a pílula do dia seguinte. Não pode. Isso E acaba com o hoje seu vamos organismo. combinar que, assim, a mulher antes ela esperava o parceiro ter o preservativo. Hoje em dia a gente tem um preservativo feminino e ela pode ter na carteira. Então ela não depende do parceiro para poder usar um método. Ela pode ser prevenida e ela pode ter um método. Exato. Sim. Então ela não depende do terceiro. Ela pode se prevenir, Isso né? mesmo. O mais importante é que esses assuntos, por mais que muitas vezes eles possam ser constrangedores, né? Porque muitas vezes a gente pode tocar em assuntos que constrangem a mulher, o homem, eles precisam ser ditos. Isso não pode ser tabu. Isso é saúde, isso é qualidade de vida, isso, aliás, é vida, né, doutor? Vida, isso é vida, tá? Faz parte da nossa vida, é como se Da alimentar. rotina hoje em dia Exato. da mulher, né? A gente está indo agora para o nosso último quadro. O programa de hoje foi muito especial, gravado aqui na Viveres Sanos, essa casa fantástica da época dos Barões do Café. E o nosso quadro, para fechar esse programa tão bacana, ele também é muito especial. Quero que vocês vejam, vou chamar a vinheta e vocês vão ver quem vai participar do nosso quadro Prosa de Consultório, doutor Zé Bento. Quem Vamos será? lá? Vamos lá. Olha só quem é na prosa de consultório. Hoje sou eu. É uma coisa que aconteceu comigo muito engraçada. Eu era residente no Hospital das Clínicas e nós tínhamos lá um ambulatório de métodos contraceptivos. Então entrou aquela moça, era uma moça, 25, 26 anos de idade, acho que ela tinha 4 filhos. Eu falei assim, olha, vamos fazer uma coisa. Eu vou te dar um dos métodos contraceptivos para você tomar mais eficazes que existe, que é a pílula anticoncepcional. Você fuma? Não, não fumo. Você faz atividade física? Ela olhou para os filhos e falou assim, ó, doutor, aqui, ó, a minha atividade física, faz bastante. Então, vamos tomar então a pílula. Expliquei para ela como é que tomava direitinho. Expliquei todos os efeitos colaterais. Olha, se você sentir isso, você me procura, assim, assim. Dei para ela várias cartelas de amostra grátis. Dei para ela e ela foi embora. Dali a 3 meses ela voltou, com as crianças, tudo pulando, e ela também muito feliz.
E eu falei assim, e aí, como é que foi com a pílula? Doutor, olha, mas eu tomei, me senti tão bem, que eu dei para o meu marido, dei para minhas crianças, tá todo mundo tomando pílula em casa. Eu falei, que bom, ótimo. Olha, vamos falar do DIU, vamos colocar o DIU, acho que vai ser melhor para você. E é assim que a gente precisa tomar muito cuidado, o médico tem que tomar muito cuidado e pedir para o paciente explicar para ele aquilo que ele explicou para ela, porque às vezes pode acontecer isso. Foi muito engraçado, mas perigoso. Boa história, doutor. Boa história. Não né? basta explicar, tem que falar. O que você entendeu? Me conta, né? Exatamente. Eu achando que ela tivesse entendido tudo. Pelo contrário, entendeu tudo errado. O paciente entende o que quer, viu? É verdade, é verdade. Muito Pílula importante é esse boa. papel do médico falar assim, entendeu? Entendi. Então o que eu falei? Né? Isso é muito bom. Doutora Vanessa, muito obrigado. Imagina, eu que Sucesso. agradeço. Muito bom. Volte Eu que sempre, hein? agradeço. Valeu. Muito obrigada. Estamos por aqui, né, doutor Zé Bento? É isso aí. E lembre-se de uma coisa, Sempre. tá tudo bem.